Hoje o Voz das Mães vai receber uma pessoa super especial diretamente dos Estados Unidos, a Priscila Viana, que é mãe da Rebeca, que hoje tem 17 anos, mas na gestação a Priscila teve um pré-diagnóstico que a Rebeca teria espinha bífida. Eu tenho várias perguntas para fazer para ela, porque a gente passou por coisas muito semelhantes e tenho certeza que outras mamães também passaram. E eu até anotei algumas coisas para não me perder. A gente vai falar sobre como foi ter um bebê nos Estados Unidos, como foi receber o diagnóstico, a relação médico-paciente, o que eles falaram, o que eles aconselharam, como que a Rebeca está hoje, como está sendo a maternidade desde então. E para começar, Pri, obrigada por você estar aqui com a gente. E eu queria muito que você se apresentasse, contasse um pouquinho da sua história, um pouquinho da história da Rebeca, o desejo de ser mãe, como que foi? Conta pra gente. É um prazer poder estar aqui, compartilhar com vocês a minha história, a nossa história, da minha família, minha, do meu esposo, da Rebeca. Minha história, vamos lá. Eu vim para os Estados Unidos com meus pais na adolescência, conheci meu esposo, que é carioca também, conheci ele aqui nos Estados Unidos, Pablo. Comecei a namorar muito nova. Eu tinha 14 anos, entrando nos meus 15, e casamos quando eu tinha 20 anos. Então, eu casei bem novinha. Nunca foi o meu sonho, tipo, você não tinha um sonho que muitas mães, mulheres têm de ser mãe. Esse nunca foi meu sonho. Casamos novos, eu e o Pablo ainda trabalhávamos, estudávamos, estávamos na faculdade. E, de repente, como surpreendido, eu tinha 22 anos de idade, quando eu descobri a minha gravidez, fui surpreendida com um exame positivo da gravidez. Então, assim, para mim foi um choque, né? Porque não era algo que estava planejado nas nossas vidas, mas recebemos com muita alegria, com muita felicidade. E às 16 semanas de gestação, passei para os exames, né, de rotina, os exames normais, e aí fizemos o exame do alfa-fetoproteína, o exame de sangue, que normalmente é onde que se descobre se tem síndrome de Down. No caso também de espinha bífida, mas espinha bífida é algo que eu nunca na minha vida tinha escutado falar antes. Confesso que eu Até, também não. pois é, então assim, a nossa preocupação é de saber se a criança tinha síndrome de Down ou não, que para a gente seria indiferente, porque né, iríamos continuar com a gestação independente. E eu sou uma pessoa muito inquieta, assim, eu não consigo esperar muito tempo, sabe, receber os resultados. Então, se estava demorando eu receber a ligação do médico, eu queria saber o resultado e eu liguei, resolvi ligar. E quando eu liguei para saber o resultado, a enfermeira me informou que o exame de sangue tinha tido uma alteração. E eu já fiquei super nervosa, super preocupada. Ela falou assim: olha, não se preocupe, assim que a médica acabar o expediente dela, ela vai entrar em contato com você. E ela me ligou e ela falou assim: Priscila, isso realmente, ela confirmou, tinha uma alteração e que indicava que sim, que o meu bebê poderia ter, até aí a gente nem sabia que seria uma menina, que tinha uma indicação que ela poderia ter espinha bífida. Só que ela falou que isso às vezes pode dar também um exame falso negativo, que a gente precisaria fazer uma ultrassonografia para confirmar. Só que, gente, foi tipo assim, se eu me lembro bem, isso foi em 2005. Então, né, são 17 anos atrás. Naquela época, eu me lembro bem, isso aconteceu numa quinta-feira, no final da tarde. E lá, nessa época, eu morava na Flórida. E estávamos com um furacão vindo, atingindo a nossa área. Então, se uma tormenta tropical, categoria 1 de furacão. E assim, eu, com essa minha ansiedade toda, eu queria fazer essa ultrassonografia, tipo assim, para ontem, né? Eu queria que fosse no mesmo dia. Só que, infelizmente, com tudo que estava acontecendo na região, eles só conseguimos marcar para fazer o exame, a ultrassonografia na terça-feira seguinte. Eu estava muito nervosa, né? Eu acho assim que, eu não sei se você passou por isso também, eu acho que vocês não sabiam, né, Natália? Tipo assim, quando vocês Não, foram. a gente ficou sabendo na segunda morfológica, a nossa apreensão era pela primeira, né?
Porque a nossa foi direto para ultrassom, aqui não tem o exame de sangue, né? Pelo menos hoje em dia, não sei antigamente como que era. Mas na segunda morfológica a gente já teve, na hora da medição, a médica já deu o resultado para a gente. Aí a gente pediu uma segunda opinião, que aí foram 2 dias depois. Então, eu já fui para essa ultrassonografia sabendo que poderia ter algo de errado. Então, assim, meus nervos, a minha ansiedade, assim, voltando um pouco, né, naquele final de semana, foi o pior final de semana da minha vida. Porque, assim, angustiante. Eu não conseguia dormir, eu só chorava, sem saber, sem ter uma resposta, né? Então, quando a gente entrou naquela sala para fazer ultrassonografia, eu estava muito nervosa, muito. E a técnica aqui nos Estados Unidos, né, no caso era uma técnica, não era o médico que estava ali dentro da sala fazendo a ultrassonografia. Ela chegou uma parte, né, que eu precisava estar com a bexiga cheia, e ela me pediu para ir no banheiro para esvaziar a bexiga, e eu não conseguia urinar. Eu não conseguia. Eu fui no banheiro e eu voltava e falava, eu não consigo fazer xixi. Tanto E ela nervoso. falou, de tanto nervoso que eu estava, ela falou assim, Priscila, para a gente terminar esse exame, você precisa esvaziar a sua bexiga. Então, naquele momento ali, fui no banheiro, me acalmei, consegui ir no banheiro e tal. Só que, assim, a gente conseguia perceber que tinha algo de errado, né? Tipo, foi uma ultrassonografia super longa, super demorada. Ela concluiu, terminou, e ela falou pra gente esperar que o médico, a gente ia passar agora para uma consulta com o médico. E aí nós entramos na sala com o médico, e o médico, tipo, sem empatia nenhuma, nos deu a notícia que realmente que foi confirmado que a Rebeca tinha espinha bífida e que e deu as opções para a gente, né? Nós tínhamos 3 opções naquela época, então vamos falar um pouco do que é a espinha bífida, né? Que muitas Isso. pessoas não sabem. Eu era leiga completamente do assunto. A espinha bífida, né? Conhecida também como mielo, eu acredito que no Brasil fala mielo meningoncele, tá? Que se conhece como espinha aberta. E por incrível que pareça, acontece em 1 a cada 1000 gestações. Aqui, esse é o índice aqui nos Estados Unidos. Caramba. Então, assim, eu não sei, eu procurei dados, eu não sei se acontece, se 1 a cada 1000 bebês nascem ou se acontece 1 a cada 1000 gestação, e muitas pessoas, né, optam para não continuar com a gravidez, né? Então, a espinha bífida aberta é um defeito do fechamento da coluna vertebral, que isso acontece nas primeiras 4 semanas de gestação. É uma malformação do desenvolvimento do tubo neural, que causa graves disfunções neurológicas. Tipo assim, a parte, né, a gente tem a nossa espinha, né, e parte da medula, normalmente acontece mais no final, né, onde que é assim a formação da coluna, e é onde que a parte da coluna, no caso da Rebeca, ela teve a pior forma de espinha bífida, que é a espinha bífida aberta. Tá. E aonde que a lesão, onde que foi o buraco, onde que não se fechou, está exposto ali a medula espinhal e os nervos. No caso da Rebeca, foi no nível da lumbar, bem no finalzinho. Então, a gente costuma falar que é lumbar 5, ali na área da lumbar 5, e sacral 1, bem no início, no final da lumbar e no início da parte sacral. Uhum. Então, aí ele deu para a gente o diagnóstico. Nesse momento também, eles analisaram o cérebro da Rebeca, e a Rebeca foi diagnosticada com a espinha bífida aberta, que é muito comum também, que se chama Chiari malformation, que é uma formação, é uma malformação no cérebro também. Aqui a gente chama, tipo assim, como se tivesse um formato de uma banana, que o cerebelo é puxado para baixo. Uhum. E só que, gente, imagina, você está recebendo um diagnóstico desse, aonde que você não entende nada, completamente nada sobre o assunto. E eu não sei se a parte da rotina deles, né, te dá o pior cenário possível. Então você está ali no momento de muita vulnerabilidade, Sim. né? Você está passando por uma tristeza profunda, muito grande. Você consegue me entender porque você passou por isso. Sim. E de repente você recebe uma notícia que você não sabe nem por onde começar, você não sabe nem o que é. E aí o médico começou a falar que a Rebeca seria, né, de acordo com o diagnóstico dela, que ela seria, praticamente ela ia vegetar, que ela não ia andar, que ela não ia ter função da bexiga, não ia ter função do intestino, que ela ia
ser cadeirante, né? E a lista é grande, né? E aí ele deu as 3 opções que a gente tinha. Então, a primeira opção foi que ele sugeria um aborto, que a gente abortasse a Rebeca, que aqui nos Estados Unidos, né, é legalizado o aborto. A segunda opção seria fazer a cirurgia no útero. Só que, voltando, né, nós estávamos em 2005 e naquela época não oferecia essa cirurgia na Flórida. Nós teríamos que ir para outro estado e tinha várias, tinha várias regras que a gente teria que seguir. Teria que ter alguém comigo 24 horas, teria que ser, se eu não me engano, se eu me lembro bem, antes dos 24, 25 semanas na gestação. Teria que continuar, não sei se naquela época era na Pensilvânia, não me lembro exatamente onde que era, teríamos que permanecer lá. Então, assim, aquilo não era viável para a nossa vida, não tinha alguém que poderia estar comigo 24 horas, e também eu e o Pablo, a gente considerou o risco de vida, tanto dela como o meu, né? Porque, assim, poderia ser que a bolsa estourasse, que a Rebeca teria um nascimento prematuro, com todo o diagnóstico já que ela já tinha. Então, nós optamos que, no caso, seria a terceira opção, que era ela operar depois que nascesse. E aí, gente, o mundo Posso desabou. fazer uma pergunta antes? Como foi você receber essas opções de você pode abortar ou continuar a vida, ou você ter que escolher, né? Vou abortar, vou continuar com a vida dela até o final para ver como que vai ser, porque eu passei por isso. Eu não tive a opção aqui no Brasil, a gente não tem a opção do aborto, né? Mas se eu quisesse ir para fora, ter essa opção, eu poderia. Ou então fazer essa cirurgia, que aí já para vocês já não era viável. Mas como foi entre decidir, né, ter o aborto ou continuar a vida dela? Quando o médico deu a primeira opção, a gente já, eu e meu esposo, não, essa não é uma opção pra gente. Não é. Tipo, não é. Tipo, Deus permitiu que isso acontecesse com a Rebeca e vai ser feita a vontade dele. Só que nós não vamos tomar essa decisão. Então, assim, a gente não tinha dúvida que a primeira opção não seria algo que a gente escolheria. Mas, né, como eu falei, meu mundo caiu, meu mundo desabou. Então, assim, a gente foi, quando a gente estava no médico especialista, e depois ele passou para minha ginecologista toda a informação e tal. E no mesmo dia, quando a minha médica, ela recebeu o diagnóstico, ela entrou em contato comigo e ela me ligou para me tentar convencer de ter um aborto. Pela minha idade, de eu ser tão nova, né? Então, tipo assim, engravidei em maio, eu tinha 22, meu aniversário em agosto, estava com 23 anos de idade. E ela falou, Priscila, você tem uma vida toda pela frente, toda. Tipo assim, vocês podem, se você é nova, você é seu esposo, vocês podem tentar outra gravidez, para que passar por isso? E isso eu achei assim, voltando a falar como eu falei no princípio, né, num momento tão vulnerável na minha vida, de fazer uma proposta dessa, de insistir em algo que poderia trazer, se eu tivesse optado, poderia trazer consequências para minha vida, sabe, psicológicas, que ia me afetar pro resto da minha vida. Sim. Te entendo Né? perfeitamente. Porque a gente não teve tanto essa opção, né, do aborto, mas uma das coisas que para mim e para o Robson foi até eu tinha um pensamento, o Robson tinha outro, sobre, por exemplo, ter que entubar o Vinícius se ele nascesse e não conseguisse respirar, e se fosse o caso de entubar para a vida inteira. E a gente parava e pensava, e aí? E aí chegou um momento que eu falei assim, não, eu vou entubar, porque é a vida do meu filho, eu não vou deixar ele morrer. E aí o Robson falou, e se ele ficar só vegetando? Então, era uma coisa ali que você tá no momento São muitas questões, né, Pri? A gente passa, acredito que você também tenha passado até o final da gestação, até a Rebeca nascer. São muitas questões que a gente é colocado ali, que a gente tem que decidir na gestação e que a gente não tem cabeça nenhuma nesse momento para isso. Exatamente. É tipo assim, eu costumo dizer que é uma montanha-russa de sentimentos. É. E você está lidando com algo que, tipo assim, com incertezas que você não sabe, né? Como a gente tinha várias incertezas, a gente não sabia se realmente seria o caso da Rebeca, seria o pior cenário que o médico nos deu, ou seria o melhor cenário, a gente não sabia. E foi que aí minha médica falou que ela não poderia, minha gravidez passou a ser uma gravidez de alto risco, né?
e ela nos informou que não poderia continuar, me referiu para uma outra médica, que foi um amor de pessoa, que ela, tipo assim, ela me acolheu, foi um tratamento completamente diferente, Ela não poderia continuar com a sua gestação por ser de alto risco? pelo fato de ser uma gestação de alto risco, ela não poderia continuar com a minha gravidez. Então, tive que ir por uma outra médica, que no caso, tipo assim, morava 40 minutos de distância, mas eu fui, era porque a Rebeca também já estava indo para uma médica onde ela ia nascer num hospital especializado, onde que ali ia receber a Rebeca, né? No caso, ela nasceu em Miami, onde que ali já ia ter uma equipe de neurocirurgiãos que iam atender a Rebeca logo no nascimento dela. Que essa é a história, gente. Esse foi o princípio da. Então, assim, né? Foram 16, nessa 16ª semana de gestação que recebemos a notícia. Então, você imagina como que fica. Eu acho que só você e quem passou por isso tem como entender. A Como gente que você. recebeu diagnóstico com 18 semanas. Então, foi Então, mais ou menos ali. então, assim, eu também, assim, eu comparo muito o que eu passei com o estágio, assim, do luto, sabe? Que, tipo assim, você passa por aquela fase, assim, de negação, aí você tem a raiva, tem a culpa, né, que você começa a se culpar, o que que eu fiz de errado? A negociação que você começa a falar assim, Deus, não, tipo assim, vai ser diferente, né? Sim. Então, assim, eu acho que numa parte, nessa situação toda, que todas as pessoas que eu conheço na minha vida, tinham pais, né, atípicos, eu não conheço ninguém que fala assim, nossa, eu sou muito feliz por essa situação na minha vida, Não. mas, assim, no certo ponto, apesar de ter passado por tudo isso, eu me sinto um pouco privilegiada pelo fato que eu pude me preparar para o nascimento dela. Eu e o Robson, a gente fala muito sobre isso. Tipo, eu falo que saber que acho que Deus deu pra gente a sabedoria de saber disso tudo antes, e aí a gente conseguir se preparar para hoje encarar é completamente diferente. E eu agradeço muito a Deus por isso, porque assim, eu não sei como seria se eu tivesse ficado sabendo só na hora do parto, de como seria. Exato. Então, assim, a gente teve essa preparação, né? Então, assim, teve um pouco daquela aceitação, ok, essa é a minha realidade, né? Apesar de tipo, todas as incertezas que tinham, né? Naquele momento na nossa vida. A Rebeca, a gente tinha uma cesárea marcada para o dia 15 de fevereiro, só que a Rebeca, apressadinha, resolveu vir ao mundo dia 29 de janeiro. A Ela minha nasceu bolsa com quantas estourou semanas? 37,5. 17. 37,5. E aí foi assim, momento de muita alegria, de muita felicidade, mas de muitas dúvidas, né? De muita ansiedade. Eu lembro que a gente tinha, acho que a gente vai falar por isso mais na frente, né? Eu tenho, né, um grupo de amigos muito próximos e estavam todos, gente, todos foram para a sala de espera do hospital. Minha família, meus amigos, estavam todos lá. Então, assim, mesmo que eles não poderiam me ver, não tinha contato comigo, a gente sente, né, esse amor que é incrível, que é necessário nessas horas. A Rebeca tinha algum risco de vida no parto, Pri? Ou não? Ela não tinha risco de vida no parto. Era assim, só que assim, o caso é aquilo, né? Como eu acredito que aconteceu com vocês também, que o que a gente sabe é a informação que a gente tem de ultrassonografia, né? Dos exames que existem hoje. Só que você só vai ter certeza mesmo quando tiver ali contato com a criança, né? Então, assim, esse era a Rebeca, né? Tipo, a gente já sabia mais ou menos como seria o diagnóstico dela, só que as coisas seriam definidas mesmo depois que ela nascesse. Agora me fala uma coisa, antes da gente entrar no parto, eu tenho uma dúvida que eu passei por isso. Quando você ficou sabendo sobre a espinha bífida, você foi para o Google, a primeira coisa, foi pesquisar no Google o que que era? Foi a pior coisa que eu fiz na minha vida. E o Pablo falava para mim, Priscila, o que que você está fazendo? Mas eu não consigo, eu preciso aprender tudo. E eu sofria, gente, porque assim, a gente tem costume de dizer aqui nos Estados Unidos, né, que cada caso é como a neve, né? Tipo assim, cada snowflake tem a tua identidade, né? Então, cada caso é um caso, né? E eu comparava, eu sofria, a menina nem aqui estava ainda.
E eu já sofri porque o que poderia acontecer. Eu sofria por saber a experiência e o caso de outras pessoas. Eu lembro que quando eu recebi o diagnóstico, né? Aí eu fui atrás, fui pesquisar no Google, comecei a entrar em fóruns, né, para entender e tal. E aí eu comecei a procurar pessoas. E aí, procurando essas pessoas, eu encontrei uma mãe, porque o Vini tinha risco de nascer e morrer assim que ele nascesse, né? Por causa do tórax dele não conseguir respirar. E aí, eu lembro que eu encontrei com uma mãe, conheci uma mãe, né? Comecei a conversar com ela, que ela falou para mim assim: meu filho durou 11 minutos nos meus braços. Nossa. Aquilo para mim, aí foi o dia que o Robson olhou para mim e ele falou: você não vai mais procurar nada, você não vai mais conversar, porque o caso do Vinícius é o caso do Vinícius, outros casos são outros casos, e não adianta, você só vai saber a hora que o Vinícius nascer. E eu lembro que tinha uma menina, acho que era na Califórnia, que tinha 2 anos, que estava bem, tava se superando, né? Lógico, com todas as dificuldades. Mas aí o Robson olhou para mim e falou: pode parar com isso, você não vai mais ficar pesquisando nada sobre isso. A nossa tendência é sempre olhar pelo pior caso, né, Natália? Eu lembro que você tinha um outro caso mais positivo, né? E assim, todos os medos que a gente tem, né? Vamos ser honestos, nós somos humanos, mãe, e qual que é assim, a gente sente que é a nossa obrigação, nosso dever, proteger o nosso filho. E como que a gente protege se a gente está tão limitado, numa situação tão limitada. Mas assim, só abrindo parênteses, né, que você no início que você perguntou como que foi a experiência de ter tido a Rebeca nos Estados Unidos. Eu assisti um dos seus vídeos com a tua médica. E eu falei, gente, que diferença. E assim a gente sabe que existe, né? Aqui nos Estados Unidos tem muito tipo aquela parede, né? Você é o paciente, eu sou o médico, né? Então, assim, eu nunca tive nenhum contato desse tipo, assim, com os médicos da Rebeca, que eu vejo também que faz a maior diferença, né? Você tá ali. A Maíra, para mim, eu falo que ela foi um anjo na minha vida que, cara, eu falo que se não fosse ela ali do meu lado, tanto é que ela até conta no relato do que ela passou, né, na gestação do Vinícius, que alguns médicos falaram para ela, cara, deixa a natureza agir, a natureza já está agindo. Ela falou, não, os pais querem ir até o final, a gente vai até o final. Então é muito louco, né? Porque esse contato eu falava com a Maíra todos os dias. E acho que é isso que eu já tinha conversado com pessoas que moram nos Estados Unidos falando sobre a relação, nunca sobre gestação, mas a relação médico-paciente. A gente tem uma amiga que mora aí e fala sobre o pediatra, né? Você imagina, não ter esse acompanhamento mensal e tal. E eu falo, cara, eu não sei o que seria da minha gestação se não fosse a Maíra ali. Acho que eu teria surtado. É bem isso. E assim, voltando que a gente está falando de 2005, né? Então, assim, a gente não tem o que a gente tem hoje, né? Tipo, hoje eu participo de vários grupos no Facebook, no Instagram, né? De pais que têm filhos com espinha bífida. Eu me sentia sozinha, a única informação que eu tinha era de Google. Eu não tive, assim, nenhum pai para me poder conversar. Tanto que hoje, né, existe um movimento aqui nos Estados Unidos, uma mãe que tem um filho também que espinha bífida, que hoje ela dá palestra para os médicos, como que você falar para os pacientes, né, dar notícia para eles, também assim juntar as mães que passam por isso também, porque é um choque. Importantíssimo, importantíssimo. Porque eu não sei se você passou por isso, as pessoas falavam muito para mim assim, vai ficar tudo bem. Eu falava, gente, eu não quero ouvir que vai ficar tudo bem, porque não tá tudo bem, não vai ficar tudo bem. Porque é o que você falou, né? A gente tem o momento do luto, momento que eu e o Robson, a gente se olhava e falava assim, tá, e esse apartamento? Eu não vou querer ficar aqui. E o quarto do Vinícius? Eu vou trancar o quarto do Vinícius, eu já tinha perdido 2, né? Eu vou trancar o quarto do Vinícius, eu não vou querer mais entrar lá, como que vai ser isso, né? E é isso, você não ter com quem conversar, com quem vai entender realmente o que você está sentindo ali. Exato, é muito maior do que só essa situação, né? Que você está vivendo. É tipo assim, é como você falou, é onde você mora, é a sua vida, muda quem você é, tudo em você muda quando você recebe um diagnóstico desse. E como ficou a Priscila mulher nessa história? A Priscila mulher, nos primeiros, acho que até hoje, a Priscila mulher, agora que a Rebeca vai completar 17 anos, está tentando se reencontrar, se achar. E a Rebeca, então a Rebeca nasceu,
Isso, né? como foi o parto? A Rebeca nasceu, aí eu estava lá na mesa, né? Eu senti, não que dá para sentir, não dá para sentir os movimentos, não sente dor, né? Como foi cesárea, e eu virei pro Pablo e falei assim, Pablo, a Rebeca já saiu de mim, só que ela não tá chorando. E o Pablo levanta, isso que o Pablo levanta e senta ele. Ela não saiu ainda, mas você está toda aberta. A minha médica, gente, foi tão incrível, tão incrível. Foi num domingo, né? Que eu tive a Rebeca. A gente tá acabando indo e voltando, né? Mas assim, eu cheguei no hospital, não estava programado. Então, aqui nos Estados Unidos, eu não sei como funciona no Brasil, mas é meio assim: a gente tem uma cirurgia marcada. Se acontecer alguma coisa e nascer antes, vai ser o médico que vai estar ali no dia, né? Que vai estar de plantão. Quando eu cheguei no hospital, eu virei e falei assim: por favor, eu pedi para elas, só deixa a minha médica saber que eu estou aqui, deixa ela decidir se ela quer vir ou não, porque não tinha, tipo, telefone da médica, não tinha nada disso. Então, eles fizeram esse favor, eles avisaram para minha médica e minha médica decidiu vir. Então, assim, foi no domingo que a Rebeca nasceu. E nesse domingo, estava o hospital vazio, ela permitiu que minha mãe também entrasse, estivesse ali com a gente, que normalmente só pode uma pessoa na cesárea, né? Então, quando tiraram a Rebeca, gente, essa menina gritava, aí veio aquele alívio, né? O choro que a gente espera, né? Oh, Só que eu já sabia que eu não ia poder ter contato nenhum com ela, que ela já ia nascer, que eles já iam levar ela para a UTI para, né, ter todo o cuidado que ela precisava ter naquele momento. E aí eu pedi para o Pablo, eu falei, você vai com ela, você não desgruda dela, você fica com ela e eu vou ficar bem. Fui levada para a sala de recuperação e... a Rebeca não veio pro teu colo. Não, a Rebeca não veio pro meu colo. Eles tiraram, a gente tem uma foto assim, que eles mostraram, assim, né? Com a gente, trouxeram a Rebeca até a gente, já levaram a Rebeca. Então, assim, eu não tive contato nenhum com a Rebeca. E aí eu fui depois da recuperação, né? Que eu voltou meus movimentos da minha perna. Me levaram para ver a Rebeca, mas eu não podia. Ela estava na incubadora. Né? É na incubadora? Não me lembro se é na incubadora. Eu não tive contato com ela. E no dia seguinte ela ia passar pela primeira operação na vida dela, com um dia de vida, que é para reparar, né, a espinha bífida aberta. E aí que vem muitas pessoas acham, né, que tipo, foi lá, operou, tá tudo bem, né, tipo, você quebrou uma perna, você engessou, tá tudo normal. Só que, como foi falado antes, né, uma vez que está envolvendo ali a medula espinhal, o nervo, né, eles fecham para reparar o buraco, né, mas o que foi danificado, não tem como consertar aquilo. Sim. Então, essa foi a primeira cirurgia da Rebeca, com um dia de vida. E a gente já sabia que com a espinha bífida, muitas crianças são diagnosticadas com espinha bífida no útero, eles já são diagnosticados com hidrocefalia, né, que é o acúmulo de líquido no cérebro. A Rebeca não teve apresentação da hidrocefalia durante a gestação, mas depois, que também é muito comum acontecer, depois do fechamento da coluna, adquirir a hidrocefalia. Então, assim, o médico, o neurologista, o neurocirurgião dela ficou monitorando e viu que, assim, os ventrículos, sabe, estava começando a enlargar um pouco e decidiram colocar um shunt, que é um tubo, né, que drena o líquido, e no caso eles fazem uma extensão bem longa, assim, do tubo, para que a criança possa crescer e o tubo crescer junto com a criança. E a Rebeca tinha 4 dias depois, ela passou pela segunda cirurgia dela. Gente, tipo, foram momentos de muita tensão, né? Então, assim, é um momento tão feliz na vida de um casal, de uma família, que você não tem tempo para aproveitar esse momento, né? Então, imagina, eu estava ali, como a gente costuma dizer, cortada no meio. Eu ia te fazer essa pergunta agora. Como foi a recuperação da cesárea com mãe de UTI? Porque foi a mesma coisa que eu passei, né? Tipo, você acha que eu pensava em mim? Quem pensava em mim era minha mãe, tipo, Priscila. Você precisa se cuidar. Priscila, você não pode fazer isso. Eu lembro que meu tio foi visitar a Rebeca, ele falava assim, Priscila, nem parece que teve uma cesárea. Tipo assim, as pessoas não conseguem entender. Tipo assim, eu estou bem, eu vou ficar bem. Né? A nossa preocupação são com nossos filhos.
de você, eu acho que não é é um momento tão grandioso na vida de uma mãe poder, né, parir um filho Sim. e você não ter o momento de você poder segurar seu filho, de você aproveitar aquele momento, né? Aquilo eu sinto assim que foi tirado de mim, sabe? E eu não tive, gente, não tive tempo para pensar em mim. Né? O meu pensamento, tudo era na Rebeca. De pensar, tipo, a minha filha vai estar lá o tempo inteiro, sozinha, sem mim, numa UTI. Se ela chorar, vamos cuidar dela, como que vai ser? Eu lembro Aí que a UTI você não podia ficar? Como que funciona? a gente podia ficar na UTI com a Rebeca, a gente podia ficar ali com ela, mas na noite, assim, né, a gente não podia continuar lá. E eu recebi alta antes da Rebeca e eu não pude continuar no hospital com a Rebeca. Então, aqui nos Estados Unidos tem eu acho que no Brasil, eu acho que também tem, porque eu já vi aí no Rio de Janeiro, eu não sei como funciona, se existe ainda a casa do Ronald McDonald. Não sei se vocês já ouviram falar. O Robson conhece, eu não. Pois é, então, assim, a gente teve a bênção, o privilégio, não tinha vaga, porque a gente morava, como eu falei, 40 minutos de distância, então imagina o trajeto, né? 40, e assim, Miami, tô falando 40 minutos sem tráfego. Sim. Né? Então, assim, só o pensamento de o que vai acontecer, né? Como que eu vou ficar longe da minha filha? Abriu uma vaga e a gente foi, eu e o Pablo ficamos nessa casa do Ronald McDonald. Ai, Então, aqui era do lado, colado com o hospital. Então, assim, eu passava a manhã toda com a Rebeca e à noite eu ia para lá. Eu lembro que tinha uma enfermeira que falava assim para mim, Priscila, descansa, descansa que você vai sentir falta da gente. é. Como que foi? Você ficou quantos dias no hospital com a Rebeca? Eu fiquei no hospital 5 dias, a Rebeca ficou no hospital 11 dias. A Rebeca ficou internada 11 dias. Como foi tua primeira noite? Voltar para casa e passar a primeira noite em casa sem ela? Então, a gente foi pro Ronald McDonald, que a gente tava, foi horrível, tipo assim, foi horrível você voltando para casa sem o seu bebê. E como que você consegue dormir? Você dorme de cansaço, o cansaço te vence. Eu lembro que, assim, tinha 2 camas de solteiro, onde que nós ficamos, no quarto que a gente ficou, né? Eu deitei com o Pablo na cama e eu chorava, e eu lembro que, assim, eu dormi chorando, eu dormia soluçando. É. Então, foi assim, foi uma experiência que eu não desejo para ninguém. Porque só quem viveu sabe como é que é. Eu lembro, Pri, que a gente se apegou, que é uma outra coisa que eu quero te fazer uma pergunta depois, mas a gente se apegou muito a Deus. Eu nunca fui uma pessoa, eu sempre tive Uhum, fé, mas eu nunca fui aquela pessoa, nossa, uhum, cheia de fé, né? Sempre acreditei em uhum, Deus, mas ele lá, eu cá, uhum. rezava tal, mas nada muito além disso. E aí eu lembro que o Robson colocava louvores todos os dias para a gente ouvir, e a gente se apegou a um louvor da Elaine Martins, que para mim era o que parecia que ela estava falando comigo. E antes da gestação, eu ouvia esse louvor, a gente morava num apartamento que eu via o céu, assim, e aí eu ficava pedindo para Deus e conversando com Deus ali, que aí ali eu percebi, eu entendi o que que era conversar com Deus, né? E eu chorava, chorava, e quando foi a primeira noite que eu voltei para casa sem o Vinícius, eu tive a mesma coisa, que eu coloquei o louvor para tocar, eu fui lá para a varanda e eu falava assim, Deus, eu não tô triste, meu filho tá vivo, mas eu tô triste porque eu tô aqui sem ele, que não É, adianta, não é a mesma coisa. O que eu quero é ter ele nos meus braços, eu quero é, trazer ele para casa, quero cuidar dele. E acho que assim, quem não passa por isso, quem não sabe o que é isso, acho que nunca vai saber qual é o sentimento de você voltar para casa sem teu filho, né? Que é uma dor que não tem explicação, né? é bem isso, não tem. E a importância da fé, independente, né, do que a gente acredita, mas assim, da fé, eu me apeguei muito a um verso bíblico de Romanos 8:28, né, que fala que tudo contribui para o bem aqui daqueles que amam a Deus. Eu falei, ok, tipo, eu te amo, né? Então, se eu tô passando por isso, eu sei que eu não tô passando sozinha. Eu olho hoje para trás, Natália, e eu vejo, assim, humanamente falando, não somos nós. Porque, assim, a gente não tem força para passar por uma coisa dessa. Não tem, Não temos. não Não tem. temos como você falar, a gente está passando por tudo, a gente acabou a oscilação toda dos hormônios, né? Sim, De
você vir para casa sem seu filho, você deixar seu filho no hospital, você com aquela, será que eu vou receber uma notícia qualquer hora que aconteceu alguma coisa? Eu lembro que eu ficava, assim, o telefone tocava, já ficava assustada, é o hospital, o que pode estar acontecendo? Então, assim, momentos de muita angústia, muita dor, muita tristeza. E como ficou teu casamento nisso, Pri? Você e Pablo, como que foi essa troca? E dele também, né? Porque a mulher, eu lembro que o Robson falava para mim assim, ele fala até hoje, né? Ele fala, eu sei o que eu senti, como pai, mas eu nunca vou saber o que você sentiu porque estava dentro de você, né? Então é muito louco, porque assim, eles são pais, eles sentem a dor de sem saber, né, como que vai ser e tudo mais, mas a gente está carregando na barriga, sentindo tudo ali, e foi o que você falou, vem a culpa de, e aí, o que eu fiz de errado? O que eu comi de errado? O que aconteceu? Ou a culpa foi minha? Como que ficou isso para você? Exato. O Pablo, tipo assim, ele sempre demonstrou muito amor, mas é aquilo que a gente já tinha conversado antes, né, Natália? Homem, diferença de homem e de mulher, né? Nós estamos tristes, a gente desaba, a gente chora, né? Então, assim, o Pablo, não, eu sempre vi, assim, o Pablo mais forte, né? E eu pensava, assim, na minha cabeça, nossa, o Pablo não tá sofrendo como eu tô sofrendo, porque não é possível, né? Na primeira cirurgia da Rebeca, eu triste, chorando, e ele roncando, dormindo do meu lado. Eu, não, tipo, isso não é possível. A gente não está vivendo a mesma situação. Então, nós passamos por muito altos e baixos no nosso relacionamento. Né? Eu vejo assim, quando eu engravidei com 22 anos de idade, eu estava iniciando a minha vida adulta. Então, assim, a gente era muito novo, a gente estava começando a nossa vida juntos. E a gente não estava preparado para isso, nem emocionalmente, nem financeiramente, sabe? A gente não tinha maturidade ainda para passar por algo tão sério na nossa vida, que Cara, é você era muito transformativo. nova, né, passando por tudo isso. Muito nova. Então, assim, eu estava passando por algo que estava me transformando pro resto da vida. Era uma transformação, né? Tipo assim, eu deixei de ser aquela menina mulher, né, que estava começando a fase adulta, porque tipo assim, não, eu sou mãe agora e mãe de uma criança atípica. Uma mãe de uma criança que vai necessitar cuidados especiais. Então, assim, o meu relacionamento com o Pablo foi de muitos altos e baixos, teve momentos muito, muito difíceis na nossa vida. Né? E assim, foi recentemente que a Rebeca recebeu um outro diagnóstico esse ano, relacionado ao coração dela, que ele falou para mim, ele falou assim, Pri, muitas vezes quando você acha que eu não tô nem aí, eu tenho que estar forte para você. E aí eu até veio na minha cabeça, né, quando você me convidou para a gente fazer, né, esse bate-papo, aí eu comecei a lembrar de muitos acontecimentos, né, e eu lembrava, tipo assim, uma ocasião bem específica que o Pablo desabou, e naquele momento eu tive que ser forte para ele. Né, que tipo assim, não podia os dois desabar junto, né? Um tinha que fortalecer o outro, sabe? Então eu vejo assim que o papel do Pablo muitas vezes de ter que ter passado a ser o provedor da casa mesmo, financeiro, passar por essa parte emocional para me dar todo o apoio que eu precisava e ainda ter a filha passando por tudo isso. Então, assim, muitas vezes a gente fala muito, né, do sentimento das mulheres e a gente esquece e os homens, né? Porque eles não têm tanta facilidade como a gente de conversar. Né? A gente conversa, a gente tem facilidade de expressar, a gente liga para a mãe, para um amigo, a gente tem alguém que está passando pela mesma situação que a gente acabou de conhecer. E os nossos maridos, muitas vezes, os homens não têm tanta facilidade, né? E onde que eles guardam tudo assim para dentro deles. Eu lembro que, assim, eu descobri que eu estava grávida. Meu sogro faleceu no dia do meu aniversário. A gente ia ter um chá de bebê no dia do meu aniversário. E aí meu sogro já estava no hospital e eu falei, Robson, eu acho melhor a gente adiantar o chá de bebê. Cara, o pai não tá muito bem, vamos adiantar, né? O chá de bebê não, o chá revelação. Eu ia descobrir se era menino ou menina, e eu falei, não, vamos adiantar, porque a irmã do Robson chegaria no dia do meu aniversário e a gente falou, cara, a gente não sabe como que vai ser, então vamos adiantar, vamos adiantar. E aí a gente adiantou, e assim, coisa de, sei lá, um tempinho depois a gente ficou sabendo disso. Então o Robson teve toda a carga do falecimento do pai, com toda a carga do que estava acontecendo com o Vini. E aí eu olhava para ele, às vezes eu falava, cara, como você está se sentindo? E ele falava,
sei, às vezes não conseguia se expressar, às vezes parava e chorava. Tiveram alguns dias dele ter de desabar, de chorar, e aí eu falava, não, ele tá chorando, eu preciso estar bem para consolar e tal. Eu lembro que no ano novo, a gente teve o ano novo que a gente falou, cara, a gente não tem motivo de festa pro ano novo, a gente vai passar, nós passamos o ano novo, a virada do ano, com fogos. Eu tava sem beber nada, ele nem bebeu no ano novo. E era assim, só eu e ele ouvindo louvor o ano novo, a virada do ano inteira. A gente ficou jogando videogame e deu, sei lá, 1 hora da manhã, vamos dormir. Que a gente falava, cara, não tem esse ânimo, né? Para as coisas não. Tinha dias que a gente estava feliz, vamos fazer alguma coisa, a gente acabou viajando e tal, mas tinha dia que falava, não, não dá. Porque quando às vezes um tava bem, o outro caía. Aí um tinha que ficar segurando o outro ali, né? Exato, muita coisa perde o sentido, né? Tipo assim, naquele momento que você está vivendo aquele turbilhão de emoções, né? E muita coisa na sua vida perde o sentido, né? E assim, eu acho que aí quando volta, né? Quando a gente voltando a falando, né? Tipo, comparando como luto, a aceitação, né? Que você, ok, essa é a minha realidade. Então, como que vai ser minha vida daqui para frente? E quando eu falo assim de aceitação, não é uma aceitação assim, ok, gente, beleza, essa é a minha realidade, estou feliz com isso. Não, é uma aceitação dolorosa, né? Porque assim, a gente não deseja isso, né? Quando a gente tem um filho, ninguém planeja. Gente, eu vou ter um filho que vai ter vários problemas, a minha vida vai ser no médico, com terapia, entendeu? Brigando com convênio médico para pagar as coisas. Pois é, porque as pessoas esquecem disso também, né? E assim, a Rebeca tá com 17 hoje, Vini tá com 9 meses. O Robson fala muito disso, né? Quando eu tive agora a ressonância do Vini, que eu fiquei muito preocupada e tal. E eu falo, cara, é um gasto muito grande, muito alto, cada exame, e o convênio não cobre, e aí você tem que ficar brigando, é advogado, é um monte de coisa. E aí eu falo, às vezes, pro Robson, eu falo, tô exausta, porque é muita coisa. E o Robson fala assim, Deus deu um milagre pra gente, e a gente sempre soube que não seria fácil. O Vini sobreviver não seria fácil. Mas que também tem hora que você fala assim, e aí? Vai parar em algum momento isso ou não? Ou a gente tem mais coisa aí para lidar, para tanta coisa, né? E a gente tem que também, né, a gente não pode esquecer que você, né, eu, né, no caso, você, quando a gente teve nossos filhos, né, uma mãe de um recém-nascido. Então, além de tudo que você está passando com esse recém-nascido, que já é muito difícil trazer um recém-nascido para casa, você está passando por todas essas outras coisas. Né? Então, assim, a gente sobrevive, mas a gente olha para trás e a gente vê assim, não foi sozinha, tipo assim, tem uma força maior que nos Muito, ajudou. muito maior. Quando as pessoas falam, né? Acho que acredito que para você também é aquela coisa, né? Como você conseguiu? Da onde você tira essa força? Eu? Estão me carregando. Deus está me carregando, é Exato. só isso. Só tô vivendo, porque se parar para pensar, não sei se você já fez essa reflexão de parar para pensar e falar assim, por que eu passei por tudo isso? Tipo, como foi? Às vezes eu e o Robson, a gente Exato. se pega revivendo tudo que a gente passou, não tem explicação. É só Deus mesmo para conseguir guiar a gente nesse caminho, porque se parar mesmo para sentir, cara, não dá. Você falando nisso, da reflexão, né? Eu lembro que eu orava, falava para Deus, eu não vou conseguir. Tipo assim, você faz um milagre, a Rebeca não vai precisar de cirurgia, opere esse milagre, porque eu não vou dar conta. Eu sou o tipo de pessoa, Natália, que eu odeio o hospital, odeio. Eu tive apendicite, eu consegui fugir da cirurgia, para você ver a noção, 2 anos atrás, tá? As pessoas falam assim, Priscila, só você. Eu tenho pavor. E eu ficava assim, não, senhor, você vai operar um milagre. É aquela parte, né, que a gente negar a realidade, né? Não conseguia aceitar a realidade, né? E não, Deus não operou aquele milagre. A Rebeca precisou da cirurgia, mas Deus segurou a minha mão. Deus esteve ali comigo. E assim, eu olhando para trás, eu vejo
cada acontecimento, sabe? Que eu falava assim, isso não era por acaso que aconteceu. Então, assim, Deus me deixava saber o tempo inteiro. Não foi do jeito que você queria, mas eu tô com você, eu estou junto de você. Sabe? Então, assim, é dessa maneira que eu vejo. E isso até hoje na minha vida, porque às vezes as pessoas acham, nossa, a Rebeca já está prestes a fazer 17 anos, né? As coisas estão melhores. Gente, eu escutei um podcast essa semana da Juliana Góes, que falava das dores emocionais, né? Então, eu peguei um pouco para mim, porque ela estava falando que existem dores na nossa vida que são transitórias e tem dores permanentes. Você tem um filho com necessidades especiais, é uma dor permanente. É uma dor na sua alma. Que você, né, a gente falou do processo da aceitação, você aceita, mas não quer dizer que aquela dor não está ali, aquela cicatriz continua ali. Sim. E até hoje, às vezes, eu tenho, né, meus momentos que eu choro, que eu estou revoltada, que eu questiono. Né? Isso é parte de ser humana, isso é parte de sentir a dor do teu filho, a parte também de você sentir incapaz, né? Tipo assim, de ajudar mais, poder fazer mais para o seu filho, a limitação que a gente tem. E é onde que eu olho e falo, eu não tô sozinha. Sim. Né? Tipo, as coisas aconteceram e eu deixei muito de perguntar, que às vezes a gente pergunta, né? Por que eu? Por que eu? O que isso está acontecendo na minha vida? Sou uma pessoa boa, não usei droga, nunca roubei, nunca matei, né? Sou uma boa cidadã. E eu parei de fazer essa pergunta e me demorou, tipo assim, para quê? Sabe? Para quê? Né? Então, assim, a Rebeca, esse diagnóstico da Rebeca me abriu para um mundo que eu não conhecia, que eu não sabia que existia, sabe? Então, eu falei com você antes, né? Um grupo que eu participo de espinha bífida, foi uma mãe que tinha acabado de receber a notícia, e aí uma delas falou assim, olha, bem-vinda ao grupo que você nunca queria participar da sua vida, mas é o melhor grupo do mundo, né? Então, é bem isso, sabe? A gente... É muito louco, né? Porque assim, o pra quê, eu aprendi isso depois, o pra quê a gente tem que passar por isso. E quando as pessoas falam assim, agora a nossa dificuldade agora, nesse exato momento com o Vinícius, é fechar o diagnóstico dele, né? Porque a gente não tem um diagnóstico fechado. Então, se você me pergunta assim, o que o Vinícius tem hoje? Aparentemente, até que eu saiba, nada. E aí, tanto é que a gente conversou com um geneticista e aí a gente perguntou o Robson perguntou assim, o doutor Cássio, por que, né? Me explica sobre aparecer tudo isso na gestação? A gente passar uma gestação inteira vendo, porque a gente media em todas. Aí nos Estados Unidos você não pode fazer ultrassom toda hora, né? Depois, a minha, depois que né, a gente recebeu o diagnóstico, a gente fazia mensalmente. Só para acompanhar, mensalmente. Uhum. Eu tinha um pequeno agravante que, assim, se eu estava com medo, eu tive um combinado com a minha médica que falava assim, se eu ficar com medo, a primeira coisa que eu vou fazer é ir para perinatal. Tinha dias que eu ia 3 vezes na semana para perinatal. Tinha dias que era uma vez só. Às vezes eu acordava com o Robson de madrugada e falava assim, eu vou para perinatal agora. Ele falava, 3 horas da manhã? Eu falava, 3 horas da manhã eu quero ver meu filho. E eu tinha esse combinado com ele. Ele falava, não vou sofrer. E aí, no começo, eu falava para as médicas, eu não falava nada para as médicas, entrava na ultrassom, eu falava, eu tô com cólica tal. E aí elas iam, começavam a medir, paravam, iam para uma sala, ligava para minha médica, só que eu não sabia que elas ligavam para minha médica. Aí voltava e falava, olha, as medições do seu filho. Porque o Vinícius, o primeiro diagnóstico dele é que ele teria uma displasia esquelética, que seria o nanismo. E aí poderia ter alguma coisa, a gente não tinha um nome ainda, né? Poderia ter alguma coisa de que o tórax dele não ia expandir, o pulmão dele não ia expandir, ele não ia conseguir respirar e ia falecer. E aí, quando eu ia nas médicas, né? Ia fazer o ultrassom, e aí elas olhavam para mim, e depois eu já comecei a falar, né? Olha, meu filho já tá com as medições e tal, só que assim. Eu tenho um calhamaço de ultrassom que eu fiz, sei lá, eu preciso contar ainda quantas ultrassons eu fiz para ver como que o Vinícius estava.
E aí o Robson falou assim, e tiveram apenas 2 que os médicos mediram tudo, e 2 só que o tórax dele não apareceu tão pequeno. As outras, todo o corpo dele apareceu pequeno, que possível nanismo e tal. E aí o Robson falava assim para o médico, mas tem algum porquê, né? Alguma explicação de toda essa gestação acontecer isso, e aí o Vinícius nasce, e aí você fala assim, até então, tipo, não tem explicação, não tem nada. Até aí nenhum resultado de exame não dá nada. E aí ele falou, eu não tenho explicação palpável para te dar. Cientificamente, por enquanto, não. Só que a gente ainda está naquele período de fazer exames, então o quadro dele não está fechado. E as pessoas falam assim, mas ele está perfeito, você está se preocupando à toa. Eu falo, gente, vocês não sabem o que vocês estão falando, de falar que eu estou me preocupando à toa, porque assim, cada resultado de exame, o coração vem na mão, você não sabe o que vai acontecer, como vai ser. Eu lembro o dia que o neuro me ligou falando que ele possivelmente teria uma malformação cerebral. Eu não conseguia respirar. Eu falava para o Robson, estava faltando ar. Porque a gente já sabia que tudo isso poderia acontecer, mas na hora do vamos ver ali é outra coisa, né, Pri? É bem isso. Você falou que você passou por uma situação agora que a Rebeca teve um outro diagnóstico do coração, né? É, Como foi isso? a Rebeca começou a ter taquicardia, né, assim, do nada. A gente estava no cinema e o Pablo trocou de relógio, o relógio avisou que o batimento cardíaco dela estava elevado por 10 minutos já, e ela estava sentada. E foi a primeira vez que a gente recebeu, que a gente ficou sabendo que estava acontecendo algo com o coração dela. E naquela mesma noite a gente foi para casa, aí a gente tinha máquina de pressão alta. Quando aconteceu de novo, a gente realmente confirmou que tinha algo que estava acontecendo que não estava normal. Levei ela na pediatra no dia seguinte e a pediatra falou assim, pode ter sido alguma coisa que aconteceu, alguma parte do filme, sabe? Que criou ansiedade nela, tal. Eu falei assim, não, aconteceu de novo em casa. E aí a gente fez uns exames de sangue, veio tudo normal, a gente foi para o especialista, para o cardiologista, e ali eles já deram um diagnóstico para a Rebeca, né? Ela usou um monitor por 7 dias. Gente, nesse dia, tipo assim, normalmente, né, o Pablo trabalha, e quando são milhares de consultas que a gente passa, né? Muita da vida da Rebeca, muitas consultas que a gente já foi, então assim, eu tô acostumada, tipo assim, não, eu vou sozinha, tá de boa, né? Porque a maioria, depois no início, não era diagnósticos. Só que nessa eu tinha um sentimento, eu falei, Pablo, eu preciso que você me acompanhe, eu preciso. E o Pablo falou assim, não tem problema, eu vou te acompanhar. E ainda bem, porque o médico deu o diagnóstico da Rebeca, estava acontecendo, eu só chorava, Natália, eu só chorava. Quando o médico saiu, eu olhei para o Pablo e falei, o que o médico falou? Eu só lembro o Pablo perguntando, tem risco de vida? Porque ele queria lá que a gente tomasse uma decisão já, né? Aí ele, não, é algo que pode esperar. Foi a única coisa que eu lembro. O resto, se perguntar assim, o que o médico falou? O que está acontecendo no coração da Rebeca? Eu não sei, gente, eu não sei. Então, é aquilo, quando você tem um filho, né? Aqui nos Estados Unidos a gente fala de filho especial, não sei se esse termo é muito usado no Brasil, não, acho que é mais filho atípico, eu não sei. Não, é ao contrário, era uma outra coisa que eu ia te falar. Mães atípicas. Me fala mais sobre isso, porque assim, aqui a gente fala muito sobre as crianças especiais, né? Que eu não sei nem se esse termo é tão usado hoje em dia. Tem um tabu. Como é que se fala disso, né? Porque tem um tabu que as mães, a gente não sabe como fala, né? Se são crianças especiais, o que hoje em dia tem tantas coisas, né, que a gente não sabe como falar. E aí eu ouvi de você, quando a gente conversou sobre mães atípicas e filhos atípicos, que eu achei muito interessante. Queria até que você falasse sobre isso. Como que foi isso para você? Tipo, né, filho, o que é uma maternidade típica? É você ter teu filho, né, carregar ele, amamentar, ir para casa com seu filho e ter uma vida normal, né, de uma criança típica, que não tem nenhuma outra necessidade especial. Uma mãe atípica é que passa por todo esse processo, mas tem que se lidar com todas as partes médicas de uma criança. Então, assim, né, as pessoas às vezes falam assim, é o resguardo, né, depois 40 dias depois, né? Você passa por... Que resguardo, gente! A gente não tem tempo para pensar nisso. Não existiu isso aqui, não. Não tem, né? Tipo, a Rebeca já saiu no hospital, já tinha neurocirurgião marcado, já tinha especialista.
já tinha urologista, tipo assim, era tantos especialistas que eu me perdia. A gente falava assim, qual é o nome do médico? Gente, peraí, deixa eu ver aqui na lista, porque eu nem, não conseguia lembrar nem os nomes dos médicos. Então, assim, eu não tive esse tempo, mas você teve uma cesárea? Eu não tive, né? Tipo assim, eu tive a minha anjinha comigo, que era minha mãe, porque, assim, como que é a vida aqui nos Estados Unidos, né? Infelizmente, no Brasil eu teria mais apoio se eu tivesse minha família, né? Principalmente do lado da minha mãe toda está aí. Só que aqui nos Estados Unidos você recebe se você trabalha. Então, assim, as pessoas não poderiam tirar, né? Meu marido tirou um tempo, né, necessário para ficar comigo, mas não poderiam tirar para ficar comigo, né? Deixar de trabalhar. Então, assim, eu tinha minha mãe que trabalhava das 8 às 6, depois todos os dias ia para minha casa ficar comigo. Até em Miami, com toda a distância, minha mãe ia todos os dias me visitar a gente no hospital. Mas, gente, eu me perdi, desculpa o que a gente estava falando. Nós estávamos falando da mãe atípica, e aí Da você... mãe atípica. É. Então, a gente não tem tempo para pensar na gente, nosso resguardo, né? Então, assim, a mãe atípica é isso, que você passa por uma situação que não é nada típica, completamente diferente do que você imagina de uma maternidade, né? Você trabalhava antes, Pri? Eu trabalhava. Tá, vamos voltar então assim um pouquinho para a Rebeca nasceu, teve as cirurgias e a gente não sabia o que ia acontecer dali para frente, né? A Rebeca não tinha movimentação completa tipo assim, do quadril para baixo. Então, assim, como eu falei no princípio, né, envolve a parte neurológica da Rebeca, né? Então, onde que está ali naquela área ali, onde está a parte da lombar, do final da lombar sacral, é onde que envolve o funcionamento do intestino, funcionamento da bexiga, né? E a paralisia da parte, né? A partir do quadril para baixo. Então, a Rebeca, ela não tem um movimento do pé, um movimento para cima, né? Ela tem o plantar flexion, não tem a parte, tipo assim, a Rebeca não consegue fazer o movimento de colocar o pé para cima. Os dedos do pé da Rebeca são paralisados, eles não mexem. E tem partes da perna da Rebeca que ela não tem sensação. Então, tipo assim, ela tem que ter muito cuidado, porque se senta num lugar quente, ela não tem sensação. Então, tem algumas partes que até eu e o Pablo, às vezes, né? Até quando a Rebeca era pequenininha, a gente tentava assim, peraí, vamos beliscar aqui, vamos ver aqui. Então, assim, tem áreas que ela sente, tem áreas que ela não tem sensação nenhuma. E ela também tem incontinência da bexiga e incontinência do intestino dela. Então, não tem funcionamento normal. Então, ela não sabe quando ela precisa ir no banheiro, né? Então, assim, ela usa uma sonda para poder urinar e para o intestino dela, ela tem que fazer lavagem intestinal todos os dias para poder limpar o intestino dela. Então, assim, essas são as sequelas que deixou, que ela ficou, né? E é uma parte grande da sua vida. E, como eu falei antes, né, quando você recebe um diagnóstico, tudo muda na sua vida. A Priscila, antes da Rebeca, a Priscila, depois da Rebeca, é uma Priscila completamente diferente. Eu tive, né, tipo, eu fui obrigada a amadurecer, né? Eu estava com uma situação que não tinha assim, não sei se eu quero, não tinha escolha, né? Então, tipo assim, essa é minha filha e eu vou lutar pela minha filha. Tudo que está no meu poder de fazer para minha filha, eu vou fazer. Tudo isso até hoje, sabe? Eu mudei meu estilo de vida, eu mudei a minha alimentação, eu mudei completamente a pessoa que eu era. Por quê? Porque eu me dei conta que eu tinha uma filha agora que dependia de mim. Então, tem uma frase que eu gosto muito, né? A gente cuidar da gente é um ato de amor ao próximo. E isso nunca fez tanto sentido para minha vida. Tipo, eu tinha uma filha que eu precisava estar bem para me poder cuidar dela. Então, assim, a Rebeca veio, gente, para me mudar completamente. E a Rebeca é muito feliz, né? A gente estava até conversando aquele dia, eu vi a Rebeca, conheci, e ela tem ali um sorriso no rosto que a gente fala muito, que são, eu acho que, eu não posso generalizar, obviamente, mas os nossos filhos que são atípicos, eles vêm com uma luz, né? Que parece que transcende. O Vinícius é muito assim também, de acordar já, você olha para ele e está sorrindo. É uma coisa que parece que contagia, tipo assim, ó, eu preciso de você, então vem comigo
nessa conexão aí, nessa energia boa, tá? É muito interessante isso, né? Muito, porque eu vou te falar uma coisa, a vida da Rebeca não é fácil. Não é fácil. Tipo, eu sou a mãe da Rebeca, eu sou a pessoa mais próxima da Rebeca, eu sou a pessoa que mais conheço a Rebeca. E o dia a dia da Rebeca é difícil, gente. Imagina você não ter, tipo assim, pra gente é tão simples, você tá com vontade de ir no banheiro, você senta no vaso e vai no banheiro. Tipo, é o natural, né? A minha filha não, a minha filha não tem esse privilégio. É um privilégio que ela não pôde, ela não teve a escolha. Então, ela precisa de uma sonda. Então, às vezes, né, a gente falando, né, das dores de cabeça que a gente tem de convênio médico, né, é tudo muito caro. A minha filha depende, né, de uma sonda, a gente chama de catheter, não sei se é catéter que se chama aí no Brasil, para poder urinar. Então, assim, eu tenho que estar sempre em cima, tipo, não pode faltar isso na minha casa. Não pode. Aonde que a gente vai, a gente sempre tem. Rebeca, você tem este, que agora que ela tá mais velha, né? Mas eu tenho sempre na minha bolsa, eu tenho sempre no meu carro, porque tudo bem que Mas aquilo como faz que parte. funciona, Pri? Ela troca todos os dias? Toda vez que ela vai no banheiro, ela usa um diferente, é descartável. Aí ela, tipo, porque ela não sente a vontade de fazer xixi. Ela tem o que a Rebeca sente, ela sente que a bexiga cheia, tá cheia. Ah, tá. Aí ela Então, vai e coloca. aí ela vai, coloca e esvazia a bexiga dela. Então, assim, é descartável. Então, a gente recebe mais ou menos 240 por mês. Né? E aí ela usa e descarta ele. Porque para prevenir também, né, bactéria, que já tem introdução de bactéria quando você faz, né? Então, para evitar a infecção. Sim. Então, tipo, a vida dela não é fácil. A Rebeca, né, ela sente muitas dores de cabeça. A Rebeca, mas mesmo assim, a Rebeca é luz por onde ela passa. Até as amigas dela, da idade dela, já falou para mim, tipo, a Rebeca tem uma felicidade diferente. E ela é, independente de tudo que ela passa, ela é uma menina feliz. Ah, isso é tão gratificante para a gente como mãe, né? De ver que, assim, existe um sofrimento, obviamente. A Rebeca faz terapia hoje? A Rebeca, a gente está numa transição, a gente acabou de se mudar, que ela não está fazendo fisioterapia. A Rebeca já fez terapia com psicólogo, a gente já fez, ela até levou alta, ela falou assim, a Rebeca tá bem, a Rebeca nem precisa. Mas a Rebeca, sim, a gente continua com fisioterapia. E você, Pri, já fez terapia com psicólogo? Gente, eu fiz com a Rebeca. Quando a Rebeca teve, a gente fez juntas, e nós duas recebemos alta. Que bom! Mas assim, eu vejo que agora, nessa transição que a Rebeca está com 17 anos de idade, já está querendo, né, me largar, ela mesmo fala, teu maior erro não foi ter outro filho, Que porque eu tô isso! indo embora de casa. Não vai, Então não! eu falei assim, você vai ter que pagar meu psicólogo, Rebeca. Mas assim, então assim, é uma outra transição que eu estou indo, passando também. Por quê? Porque eu vejo assim, né, o jeito que eu vejo a situação toda, essa missão é minha, né? Tipo assim, eu tive a Rebeca, tipo assim, está sendo um privilégio meu de poder cuidar dela. Só que essa missão, daqui a uns anos, vai ser passada para ela. Dela ter que. Então, assim, isso é uma coisa que está me pesando, que é tipo assim, ok, eu agarrei isso, ok. Aí, essa é a minha missão na vida, ter um filho especial, né? Mas agora a Rebeca está crescendo e essa missão. Então, assim, eu estou tendo muita dificuldade com essa transição. Porque, assim, a gente não pode romantizar, sabe, Natália? É pesado, é difícil. A É gente acaba difícil. romantizando muito, né? Como mães típicas e atípicas, né? A gente romantiza a gestação, a gente romantiza tudo e a gente acaba não sentindo, né? Eu lembro de uma frase que falavam para mim assim, eu não lembro quem que me falou, mas falou assim: sente o que você tiver que sentir, porque você não pode achar que você não está sentindo essa dor. É uma dor. Isso quando eu perdi meus dois bebês, quando tive a gestação do Vinícius, até hoje, né? Até hoje eu olho para ele e a não descoberta ainda, não fechar o diagnóstico é muito difícil. Então, às vezes, a gente tem que realmente sentir o que a gente tiver que sentir. A terapia, vou te falar que foi uma das salvações da minha vida, e para mim é uma das melhores coisas que eu faço,
que assim, o Robson foi primeiro, porque primeiro ele teve com a perda do pai, Vinícius, tudo ali, ele foi primeiro, e aí eu olhei um momento que eu falei, eu preciso ir. Então hoje a gente fala que a gente para qualquer coisa, menos a terapia, porque não dá. Tipo Mas assim, mesmo que eu não tive a terapia, sempre tive meu grupo de suporte, sabe? De estar em contato com outras mães, né? Que isso eu acho que, assim, é algo fundamental, fundamental. sabe? É algo que... E eu vou te falar, meus aprendizados que eu tenho maior, com todo o respeito que eu tenho pela medicina, pelos médicos, vem de outros pais. Vem de troca de informação que eu tenho com outros pais que têm, né? Que vive a vida semelhante à minha. Sim. Então, assim, é onde que eu aprendo muito com eles, muito. O Sabe? Até médico não assim... sabe, né, Pri? O médico não está dentro da nossa casa. Eu respeito muito Exato. também a medicina, os médicos, mas assim, eles não estão dentro da nossa casa para saber o que estava acontecendo. Eu lembro até um parênteses de uma história minha que eu tive epilepsia quando eu era adolescente. E aí o médico falou assim, falou para minha mãe, o Ministério da Saúde obriga ela a tomar esse remédio durante tantos anos, só que eu não estava mais tendo convulsão nenhuma. E minha mãe olhou para ele e falou: o Ministério da Saúde não está na minha casa para ver que minha filha não tem mais nada, que você pode começar a tirar o remédio dela. E eu acho que é Exato. muito isso, né? Existe uma ciência, existe um estudo, eu sei que está tudo muito atualizado, muito estudado, mas ninguém está na nossa casa para ver realmente o que a gente está Exato. vivendo, né? Como que nosso filho está para saber. Exatamente. É bem isso, né? E eu sou aquela bem questionadora, né? Então, a Rebeca era... Depois que a gente descobriu que a Rebeca, realmente, assim, nos primeiros 9 meses, a Rebeca não precisou usar a sonda para urinar. Aí depois, né, foi diagnosticado que ela realmente estava em incontinência e eles queriam que desse um remédio para a Rebeca para relaxar a bexiga dela. Porque, né, fica contraindo o tempo inteiro para evitar que, tipo, fique vazando o xixi, né? Eu, tipo, era tanto efeitos colaterais, tanto que eu falei assim, não, deixa eu tentar primeiro sem, deixa eu ver o que vai acontecer, né? Então, assim, aquilo que você falou, a gente conhece nossos filhos, então eu sou muito dessa. Eu vou tentar ver, vamos primeiro sem. Se não der certo, a gente vai para a segunda opção, sabe? E até hoje a Rebeca nunca precisou tomar esse remédio. Então, assim, a Rebeca, apesar dela ter incontinência urinária, ela tem a continência de conseguir segurar quando ela sabe que precisa ir no banheiro. Sabe? Então, assim, eu vejo que, primeiramente, é Deus, né? Eu não sou especial, eu não sou melhor do que ninguém. A gente tem que deixar isso bem claro, né? Ai, Deus fez um milagre na vida de você, não fez, não. Não é isso, sabe? Mas eu acho que Deus honra as coisas que a gente faz, sabe? Então, assim, e é dessa maneira que eu vejo. E Deus continua me carregando. Tenho dias bons, tenho dias ruins, tenho dias que eu me pego no banheiro chorando, e a Rebeca, ela é muito próxima de mim, né? Então, assim, quando eu choro, mesmo escondida, ela olha para minha cara e ela fala, mãe, o que está acontecendo? E até mesmo a psicóloga, quando a gente fez terapia juntas, ela falou, Pri, não esconde da Rebeca, não, teu sentimento, a tua tristeza, deixa ela saber porque ela sabe. Ela sente. Isso é muito importante, né? Então, assim, deixar também aqui, né, que eu estou compartilhando toda essa informação, a Rebeca, né, consentimento da Rebeca. A Rebeca, Sim. conversei com ela sabe que nós estamos conversando, e eu falei para ela que o propósito realmente é atingir outras mães, outras famílias, né, para saber que não estão sozinhas, que a gente está aqui para apoiar umas as outras, né, voltando a falar de que a gente não pode romantizar, né, às vezes a gente mesmo fala, não, tá tudo bem, não tá tudo bem, gente, não tá, a gente tem que essa dor que a gente tem que ser falada, a gente tem que conversar sobre isso, sabe? Porque é pesado, Natália. Você está vivendo, você tem, né, 9 meses, mais, né, o tempo que você descobriu, né, alguns meses da sua vida. E eu são 17 anos da minha vida. Meu Deus. Se um ano é difícil de pensar, eu imagino 17. É muita carga, né, Pri? E aí, não é só isso na nossa vida, né? O que é mais louco, que é uma conversa que eu tenho com o Robson direto, que é assim, não é só o peso da maternidade, de ser uma mãe atípica, não é só isso. É todo o entorno que a gente tem que administrar junto, porque somos nós, a minha terapeuta falou para mim uma coisa que eu nunca esqueci, ela falou assim, você vai ter que se dividir agora, porque tem a Natália mulher, tem a Natália esposa, tem a Natália mãe do Vinícius, tem a Natália dona de casa, tem a Natália empreendedora. Então, assim, eu para voltar para a empresa, cara, ainda tô
me recuperando e me reencontrando, que foi o que você falou, né? A gente vai se reencontrando, não é uma coisa fácil, não é uma chave que você desliga e fala assim, ah, vou desligar esse modo aqui, vou ligar outro, porque não é fácil. Você ter que lidar com tantos sentimentos em 24 horas, né? É muita coisa, é muito pesado, né? É muito pesado. A gente tem muitos pratos diferentes para equilibrar, né, Natália? E assim, com um filho com necessidades especiais, é o triplo, né? É o tempo inteiro, a gente está em constante preocupação, a gente está em constante preocupar o que eu posso fazer para melhorar a vida do meu filho, em busca, pesquisando, né? Voltando um pouquinho atrás, que você me perguntou, acho que a gente já foi para outro assunto. Então, aí eu parei de trabalhar, abri mão de tudo na minha vida, porque assim, não tinha escolha, né? A Rebeca, ela tinha uma situação que ela precisava de cuidado de 24 horas. E aí eu larguei meu trabalho, larguei a escola, larguei tudo. E esses foram os primeiros 2 anos e 8 meses da vida da Rebeca. Aí aquilo que a gente falou, né? Vem a parte financeira também, porque as contas continuam chegando. E era menos uma pessoa trazendo dinheiro para dentro de casa, né? Então, e aí agora? Eu preciso trabalhar, mas como que você trabalha, né? E a Rebeca também, quando eu estava falando, né, das sequelas que a Rebeca teve, a Rebeca também, hoje não muito, porque ela está na fase rebelde do adolescente, mas ela usa uma órtese na perna, né, para dar apoio para ela conseguir caminhar. Até no vídeo que eu te mandei, tá lá, dá para vocês verem, né? Então, assim, tinha todos aqueles cuidados que ela tinha, né? Tipo assim, a órtese, ela não caminha, né? Não caminhava tão bem como as outras crianças típicas, tinha que usar o banheiro. Eu que tinha, ela era muito novinha, ela não conseguia usar, né, a sonda sozinha, então eu tinha que estar ali. Eu falei, gente, como que eu vou trabalhar? Onde que eu vou trabalhar? Como que eu vou botar minha filha em que escola? Né? E vem aqueles um milhão de dúvidas. Como que vai ser? Mas eu preciso voltar a trabalhar. Aí eu achei um anúncio numa escola Montessori que estava precisando de uma secretária. E eu fui com a cara e coragem, falei a minha situação. E ela falou, Pri, pode vir e trazer a tua filha. Gente, eu nunca nem conhecia. Eu falei do histórico da minha filha. Eu falei do histórico da minha filha. Ela falou assim, pode trazer. Ela nem sabia a severidade do caso da minha filha. Foi o que eu falei. Ela acreditou no que eu falei, sabe? E foi aí que eu voltei, né, a trabalhar com algo completamente diferente que eu tinha feito antes na minha vida, mas que me deu esperança de novo, de ver a minha filha assim como uma criança que fazia parte da sociedade. Sim. Que apesar de ser diferente, né, voltou a fazer parte da sociedade. Então, aí foi que as coisas foram acontecendo, a Rebeca estudou lá, eu sei que no Brasil mudou, né, até o primeiro ano. E aí eu voltei, dei oportunidade de voltar para a faculdade, terminei a faculdade quando estava trabalhando lá. Aí a Rebeca teve que ir para o segundo ano, lá na Montessori, onde eu estudava, só ia até o primeiro ano escolar. E agora, como que a gente faz? Né? A Rebeca tinha 6 anos de idade, ainda não conseguia se cuidar sozinha. Sim. E aí vem a parte que ela precisaria de uma assistente com ela, né? Então, assim, as escolas públicas aqui são bem diferentes das escolas públicas no Brasil, né? Nós temos bastante recursos, então eu fui falar com a diretora do caso da Rebeca, ela falou assim, não se preocupa, ela vai ter uma assistente com a Rebeca, semanas antes da escola começar, ela vai vir uma enfermeira do estado para treinar, para poder, né, para cuidar da Rebeca. Foi passando o tempo, Natália, foi passando o tempo, eu não recebi ligação, quando eu resolvi ligar, para falar, me desculpa, a gente não tem fundos, a escola não tem fundos, então vai ter uma enfermeira na escola, que vai fazer o procedimento na Rebeca, né? O que ela precisa ser feito para poder usar o banheiro. Só que eu conheço o sistema e eu sei que às vezes são uma enfermeira para várias outras escolas. Aí é onde que entram os grupos de apoio, as mães falando para você o que você tem que fazer, né? Aí vem aqui a advogada de defesa agora, né? Que além de tudo você tem que ser advogada de defesa. E aí eu tive que ir atrás dos meus direitos, tal, né? Até que a gente conseguiu treinar alguém para cuidar da Rebeca. E essa é a pessoa que eu chamo que é a segunda mãe da Rebeca, que é a Miss Michael. Tipo assim, é que eu falei, abriu um mundo pra gente, um mundo que a gente nunca queria fazer parte, mas a gente passa a conhecer pessoas tão especiais na nossa vida, tão especiais que eu nunca teria a oportunidade, o privilégio de conhecer se não fosse por isso. Sabe? Então, essa é a nossa história, né? A Rebeca está com 16 anos de idade, a Rebeca pronta para fazer 17, mas ela acha já que tem 40, naquela fase que sabe de tudo.
É. Pri, eu ia te falar uma coisa, que você falou do vídeo, que eu vi o vídeo, assisti o vídeo da Rebeca andando. Qual foi o sentimento dela, de ver, você ver ela andar? E ela não querer ir pro teu colo, ela ir correr pro pai. Então, assim, meses antes, voltando, quando ela tinha 8, 9 meses, né? Apesar, tipo assim, a Rebeca, apesar de tudo que ela estava passando, ela tinha, né, um desenvolvimento típico. Só que, assim, você fica naquela expectativa, Natália, de ver, né? Tipo assim, ah, meu filho está atrasado, né? E, tipo assim, um dos grandes erros da minha vida era comparar a minha filha com outras crianças. Esse foi um que me doía muito, sabe? Uma das coisas que eu me pegava fazendo o tempo inteiro era olhar para os pés das outras crianças. Gente, isso doía na alma, sabe? De ver assim, nossa, uma coisa tão simples, um movimento de um pé, os dedinhos balançando, sabe? Se mexendo, e aquilo quebrava a minha alma. Então, assim, um dos piores erros que eu cometi na minha vida foi a comparação. Né? Vem a nossa comparação, vem a comparação da sociedade, vem as pessoas dando os petecos dele na nossa vida. E eu lembro que a gente foi no ortopedista, a Rebeca tinha 8 para 9 meses, eu falava assim, nossa, mas a Rebeca não está engatinhando ainda. Aí ele, mas a Rebeca não vai engatinhar. Você sabe do diagnóstico da sua filha não vai engatinhar. Jogou aquele balde de água fria, né? Tipo, uau, a realidade, realmente, a Rebeca, né? Não vai. Eu sei que semanas depois essa menina engatinhava para tudo quanto é lugar, Natália. E a Rebeca, ela começou a andar com 1 ano e meio, assim, do nada, né? Ela estava com a órtese, fazia terapia, que a gente fazia terapia, fisioterapia com ela 3 vezes na semana. A gente teve uma fisioterapeuta muito boa, que também foi essencial na nossa vida. E assim, do nada, gente, ela começou a levantar, porque ela tinha muita dificuldade, né, de ficar em pezinha, ela não tinha as pernas dela, não conseguia sustentar o peso do corpo dela, né? E do nada, gente, do nada, ela começou a andar. Que maravilha. Do Aí nada, aquele videozinho maravilhoso dela andando, falando, mamãe, aquela papai. andando. Pois é. E essa é a história da nossa filha que continua, né? Tipo, como eu falei para vocês, as pessoas acham, ah, simplesmente foi lá, operou, tá tudo bem, vê a Rebeca bem, mas ninguém realmente sabe como é o dia a dia da minha filha, sabe? Eu vejo assim, quando as pessoas falam assim, ah, né, quem é uma pessoa que você se inspira, né? Quem é o herói da tua vida? E eu, assim, com todo orgulho, falo que a minha filha é minha heroína. Tipo, as coisas que ela passa, eu, eu não sei como seria se fosse comigo, sabe? E ela faz as coisas com tanta alegria, sabe? A vida dela é tão difícil, como eu falei, mas assim, é tipo assim, ok, mãe, isso aqui é uma parte da minha vida, né? E eu tenho minha outra parte, isso aqui que eu tenho que passar na minha vida. A Rebeca sabe da história dela, a Rebeca sabe da, né, das opções que os médicos deram pra gente. E eu sempre falo, filha, você foi escolhida pela gente. Nós tivemos o privilégio de escolher. Não é simplesmente, ah, a gente engravidou, a gente vai te ter. Não. A gente te escolheu. A gente te colocou no mundo perante toda essa situação que a gente sabia que a gente ia enfrentar por nossa escolha. Ah, É isso, gente. é isso. Não tem Mas nem. antes, É uma história muito linda. mas Com antes muitos assim, desafios, mas é linda. é desafiador, Natália, como a gente está falando. A gente não pode simplesmente falar assim, nossa, mas você está aí, né? Ela está bem. Gente, só a gente que passa, sabe? Só a gente que, né, tipo assim, eu sei que nossos familiares, né, eles imaginam um pouco como que é a nossa vida, mas só quem vive. Eu entendo você perfeitamente, Natália, sabe? Porque eu vivo isso. E eu falo Eu, que assim, nem quem está do nosso lado, minha mãe, minha sogra, meu pai, que estão assim, todos os dias, toda semana, que estão do nosso lado, vivendo com a gente, sabendo de tudo que acontece, nem as pessoas mais próximas sabem realmente qual é o sentimento, porque é uma coisa inexplicável, né, Pri? Não dá para explicar o que passa. é por isso, assim, né, como a gente falando, né, assim, romantizando, né, tipo assim, gente, é pesado, é difícil, é cansativo, tem dias que você não tá afim de lidar com o convênio médico, tem dia que mas você tem que fazer,
porque você sabe que aquela situação, seu filho depende de você. Então, muitas vezes você não pode se dar, tipo assim, um privilégio e falar assim, não quero fazer. Mas eu tenho dias, como você falou, às vezes simplesmente eu tenho coisa, né, as tarefas de falar assim, hoje eu não vou fazer isso. Hoje eu não quero esse problema na minha vida. Isso pode esperar para amanhã. Né? E aí é onde que entra, Natália, assim, algo que eu gostaria de compartilhar, né? Como a gente estava falando, né? Nós mulheres, né? Todos os pratos que a gente precisa equilibrar e quem acaba ficando, né, pro escanteio? A gente. Oh. A gente cuida de tudo e a gente esquece da mais importante, que é a gente. É mais ou menos aquela história do oxigênio no avião. Primeiro você coloca oxigênio em você, para você, né, poder ajudar o próximo. É mais ou menos isso. Eu acho assim, eu fiquei perdida nessa situação toda. Perdi a minha identidade, perdi quem eu era. Né? A minha vida era cuidar da Rebeca, me preocupar com a Rebeca. Tipo assim, eu dormia do lado da Rebeca, a Rebeca mexia, eu já estava ali em cima dela. Mas eu esqueci de mim. Eu esqueci de cuidar do meu emocional, da minha parte física. E isso me trouxe, eu não digo que eu entrei assim numa depressão, mas eu fiquei perdida, sabe? Eu me senti assim meia perdida. Por quê? Porque eu senti, primeiro, que eu achava que eu precisava estar com a minha filha 24 horas por dia, que a minha filha não ia sobreviver sem eu, que eu precisava estar ali com ela o tempo inteiro. Foi quando, mais ou menos em 2013, eu nem sei como aconteceu isso, eu comecei a correr. Comecei a introduzir corrida na minha vida, sabe? E esse é o meu tempo. Desde então, né, eu corro treino para maratonas, e aonde que é o meu tempo comigo. Até meu marido fala, Priscila, você é uma outra pessoa quando você corre. Então, assim, eu queria deixar assim um recado da gente, não é egoísmo da nossa parte a gente cuidar da gente. É necessário, é essencial a gente cuidar da nossa saúde mental, da nossa saúde emocional. Sabe? Seja lá o que for, seja você sair de casa para fazer uma meditação, uma yoga, o que for, encontrar com uma amiga, a gente precisa disso. A gente não pode esquecer da gente, porque senão a gente não vai dar conta. Confesso que eu tô nessa parte aí de tentar me reencontrar nessa parte, eu comigo mesma ali, que isso ainda tá difícil. Esse final de semana foi a primeira vez que eu e o Robson a gente saiu, eu e ele para uma festa durante o dia, e assim, lógico que a cabeça não tava desligando, aí teve um momento que eu falei, chega, celular dentro da bolsa, vou desligar. Eu acho que a culpa, né, aquela coisa, meu Deus, eu tô saindo, tô deixando meu filho, tá deixando meu filho com a minha sogra, com os tios, sabe? Muito bem cuidado. Mas mesmo assim, aquela coisa É a de culpa. tô abandonando, tô largando. Mas a gente precisa, sim, cuidar um pouquinho da gente, né? E aí é onde que entra também, né, a nossa rede de apoio, que é importante. Aqui nos Estados Unidos, eu até procurei, porque eu não sabia como falava, tem acho que é um ditado africano que eu achei aqui, que fala assim, it takes a village to raise a child, que precisa de uma vila, não sei se vocês já escutaram esse ditado, que precisa de uma vila para educar uma criança. Então, assim, essa vila, gente, é importante, mas é mais importante ainda quando você tem um filho com necessidade especial. Então, assim, a importância de você ter essa rede de apoio, como você falou, Natália, de você poder se desligar e falar assim, meu filho tá bem. E sem culpa, tipo, eu não sou uma mãe ruim, porque a gente precisa, porque se a gente não tá bem, como que a gente vai cuidar, né, dos nossos filhos? Sim, com Então, certeza. assim, da importância de ter uma rede de apoio. Aonde que eu vou, gente, né? Já da Flórida, né? Já me mudei da Califórnia, agora estou no Texas. Eu tenho essa rede de apoio, eu vou atrás dessa rede de apoio. Né? Seja numa igreja, seja num grupo de apoio, aonde que for, a importância, a gente precisa dessa rede de apoio. E até assim, para pessoas que estejam escutando a gente, né, que talvez não tenha um filho especial, mas é um amigo, é um familiar, sabe? Tipo, e para nós mães, né, famílias com filhos, com crianças atípicas, as pessoas estão mais prontas para ajudar a gente do que a gente espera. E muitas vezes a gente precisa, a gente não é de ferro, sabe? Tipo assim, aquele gritinho assim, me ajuda, e as pessoas estão prontas para nos ajudar, né? E assim, até as outras pessoas, né, como eu falei, de amigos, às vezes simples assim, uma janta na sua casa, então, amiga, vamos sair para, sei lá, para a gente bater um papo, vamos sair para a gente jantar juntos, a importância dessa rede de apoio, que para mim é o que me sustenta também, sabe?
Eu ainda não tive o meu momento com as meninas, né? Tipo, sair só mulher para bater papo, conversar sem filho e tal. E aí eu tava conversando com duas amigas esse final de semana que eu falei, olha, próxima vez a gente vai deixar as crianças com os maridos e a gente vai sair a gente, porque a gente precisa disso. E assim, às vezes eu acho que tem muito essa coisa de, assim, escuta, deixa teu filho aqui comigo, vai sair você Uhum. com teu marido, vai fazer alguma coisa com ele. E eu acho que é importante isso, porque também a gente precisa preservar nosso casamento, né, Pri? Porque senão a Exato, gente não cuida da gente, a gente não cuida do nosso casamento, a gente só vive em função, às vezes, do filho, de trabalho, de casa. E aí, quando que a gente respira? Quando que a gente vai pensar na exato. gente? Quando a gente vai pensar no nosso marido? E é importante também, né? Porque depois acontece isso. A Rebeca quer ir embora, daqui a pouco vai ficar vocês dois. E aí? Exato. A gente precisa recarregar nossas energias, né, Natália? A gente precisa, né? A gente não é egoísmo a gente pensar na gente. Eu viajo também, a gente começou isso, acho que em 2016, né? Tem um grupo de amigas que a gente gosta de fazer trilhas. A gente viaja uma vez por ano, por uma semana, sabe? Esse ano, assim, eu me peguei várias vezes, apesar da Rebeca estar com a minha mãe, com o meu marido, né? Tipo assim, no meus momentos de plenitude, assim, né? Que silêncio, que são trilhas longas, eu chorava do nada, assim, tipo, aquele momento de culpa, e depois eu ressignificava aquilo, não, Priya. Vou estar tudo bem você estar aqui. Tua filha está bem, você precisa desse seu momento, né? Você faz isso, você faz demais, você precisa estar fora da situação, né, da tua rotina diária. Então, assim, a gente aprender, gente, não é uma coisa que a gente vai fazer do dia para a noite, né? Como eu falei, já tenho 16 anos, a Rebeca tem 17 anos quase, né? Que a gente vai aprendendo, sabe? Mas isso são coisas que eu gostaria de ter escutado de outros pais antes, sabe? Tipo, muito importante. E assim, uma outra, só para a gente finalizar, né? Algo que eu acho que a gente escuta muito, que é muito comum a gente escutar, às vezes quando as pessoas falam assim, ah, você vai ter menino ou menina, ah, não importa, tanto que seja saudável. Eu não sei se você já se deparou com isso. Não sei qual que é o teu sentimento em relação a isso. É aquela dor, né? Você fala assim, não, tá tudo bem, vem como tiver que vir. Mas vem. Eu sei que é, né, é uma expressão que a gente usa normal, né? Que não existe maldade, né? Só que nós né, descobrimos na nossa gestação que teria algo diferente, nossos filhos, eu acho que essa frase ela vem com muito peso. Que é tipo assim, ah, tanto faz menino ou menina, tanto que seja saudável. Mas e aí, o que não for saudável, Tá bom. não quer dizer que é bom? Exato. Né? Eu sei que assim, é algo que eu tive que trabalhar em mim, que infelizmente é algo que se usa muito, né? Que é uma frase que é muito usada, que eu tive que trabalhar em mim. Que, né, as pessoas não fazem, não falam isso por maldade, mas assim, que para mim tem um outro significado, um significado diferente. Eu acho super importante a gente colocar isso, Pri, porque como hoje em dia a gente tá levantando bandeiras, né, importantes para mudar a fala, eu acho que isso também é uma fala que tem que ser mudada. Eu aprendi na gestação do Vini, eu entrei no grupo do INN, que era o Instituto Nacional do Nanismo, onde eu fui super bem acolhida ali, porque a chance do Vinícius ter nanismo era muito grande. E até então eu não sabia que o nome seria nanismo, porque a gente ouve muito falar sobre o anão, né? E aí É, eu fui aprender que não se fala isso, se fala, se chama de nanismo, tem uma displasia esquelética, tem um nome a ser é, dado. Então, e eu acho que é isso, são coisas que a gente tem que aprender, porque a gente não sabe qual é a dor do outro, né? é. E às vezes a gente Exato. machuca numa palavra que a gente não imagina. Mas que não custa a gente aprender e respeitar o que o outro está sentindo ali, que é o que a gente fala tanto sempre sobre empatia, né? Que as pessoas acham que É, elas sabem o que é empatia, mas às vezes não sabem nem metade. Fala assim, ah, eu sei do que você está sentindo. Não, você não sabe, eu imagino, não. Você não consegue nem imaginar é. o que a gente passa. Então, eu acho que é super importante a gente colocar isso também. E aí, para finalizar, eu ia te fazer um pedido. Queria que você Uhum. falasse algum relato marcante na sua maternidade. Isso pode ser desde a gestação, até agora. O que mais te marcou, assim, uma das coisas que mais te marcou na maternidade para você? Você tem alguma?
Alguma específica? Eu acho que assim, é como eu falei, né? Pensando assim agora, né? Nada assim específico que veio no meu coração nesse momento. É aquilo que eu falei antes. Eu nunca tive um sonho. Nunca. Eu conheço várias pessoas, eu tenho amigas que o sonho sempre foi ser mãe, né? Inclusive, eu tenho uma amiga que já está tentando há 4 anos, eu nunca tive. Isso nunca foi um sonho na minha vida de ser mãe. E foi me pega de surpresa, né? Engravidei, mas assim, eu acho que o marco da minha vida é que, tipo assim, nenhuma hora eu tive dúvida que a Rebeca era para ser minha filha. E do jeito que ela é, e tipo assim, e eu não tenho nenhum arrependimento. Às vezes eu olho para trás, tipo assim, né? Abrir mão da minha carreira profissional, tal, para me dedicar 100% a ela. Né? Tipo assim, fui, né, encaixando onde que eu posso trabalhar, levar ela, estar junto ali com ela. E assim, eu acho que o marco é isso, hoje a gente ser próxima do jeito que a gente é, né? E me dedicar, ter o privilégio de me dedicar para a Rebeca, apesar de tudo, de todos os desafios, sabe? Ela mudou a minha vida. Ela simplesmente, a Rebeca mudou tudo que eu sou. Quem eu sou, meu pensamento, meu estilo de vida, tudo isso que você acabou de falar, né? Esse exemplo que você acabou de dar. Um mundo se abriu, um mundo completamente desconhecido pelo fato de eu ter a Rebeca na minha vida. Ah, é isso. É lindo. Eu falo que é lindo porque assim a gente passa por tanta coisa. Graças a Deus está tudo bem. Hum, A gente sabe que nem com todo mundo é assim. hum, Cada dor é uma dor. hum. O tá tudo bem é assim. Eu não sei nem explicar, porque assim, eu falo que o Vinícius está tudo bem pelo que a gente está vivendo hoje, ao mesmo tempo que não está tudo bem, mas a gente tem a vontade de viver, né? Eu acho que Deus. Esse, Pode falar. eu acho que esse tudo bem passa a ser o nosso normal, né? É tipo assim, né? Tá tudo bem? Não tá, porque assim, a minha filha depende de uma sonda, minha filha tem dor de cabeça frequente, minha filha precisa, né? De um tubo, né, no cérebro para poder viver. Então, assim, a gente fica assim, gente, será que é o tubo? Será que está acontecendo alguma coisa? Né? Então, assim, a gente está em constante alerta, mas esse passou a ser o nosso normal, que está tudo bem. É isso. Uhum. Matou a pau, é isso que a gente sente. É o tá tudo bem sem ter um diagnóstico fechado, é ver uma. O Vini hoje ele tá com atraso na coordenação motora, Uhum. mas que são desafios que eles vieram assim, e aí a gente vem com os desafios maiores ainda de cuidar deles, né? E ter a nossa vida também. E eu espero, assim, esse projeto, ele veio, que eu tenho certeza que Deus me deu esse projeto para a gente conseguir ajudar e estar aqui para outras mães também. A gente passou muita coisa sozinha, graças a Deus a gente teve alguns momentos de apoio. Hoje você tem um grupo, né, de apoio. Eu estou nessa busca, eu acho que meu grupo de apoio é o Voz das Mães, é conversar com cada mãe que eu recebo aqui, cada profissional que vem para ajudar essas pessoas, é ajudar todas as mães que a gente puder ajudar. Então, eu quero muito te agradecer. Eu falo que se eu puder ajudar com Voz das Mães uma pessoa, uma mãe, eu já estou extremamente satisfeita. E a gente se ajuda, né, Pri? A gente desabafando assim, você contando sua história, eu contando a minha, a gente consegue dar uma desabafada, extravasar um pouco também do que a gente sente. E é isso mesmo que você falou. A gente aprende, passa a ser o nosso normal, Natália, né? Mesmo que não está tudo bem, mesmo que a vida é difícil, mesmo que às vezes a gente está numa festa pensando, gente, né? Tenho que ligar para o neurologista, tenho que resolver isso, né? Mas tipo assim, passa a ser o nosso normal, né? A nossa história, o nosso normal. E, e Deus continua nos dando força, É né? isso, é só o que a gente tem que pedir todas as É, noites, né? Para a gente ter aquela é. força ali para segurar a barra. Que a gente sabe que não é fácil, né? Não, não é fácil, por isso a importância de ter esse grupo de apoio com outras mães que passam pela mesma coisa, grupo de apoio com as nossas amizades, de ter amigo, eu tenho um amigo que às vezes fala, Pri, o que está acontecendo? Pela minha voz. E às vezes eu falo, não estou afim de falar agora, porque eu vou começar a chorar. Então tá, então vamos trocar de assunto, aí começa a conversar sobre outras coisas. Então, assim, a gente precisa dessa rede, a gente precisa, é muito importante. Estou aqui para, né, se alguém quiser entrar em contato, Muito bom. pode passar meu contato. Estamos aqui realmente para
compartilhar essa dor uma com as outras, a gente não precisa guardar pra gente, porque é pesado, sozinha é muito pesado. É tão mais fácil a gente compartilhar o que a gente sente com outras pessoas. Com Ainda cer- mais aquelas que passam o que a gente passa. com certeza. Até para mães que têm o diagnóstico, né? Que às vezes ficam perdidas. Então, obrigada até por você se colocar à disposição até para essas mães, que acho que é super importante. A gente sabe como é, né? De ter aquele apoio na hora do desespero. Só um último recadinho aqui que eu queria deixar é que, tipo assim, né, eu e você, no nosso caso, a gente teve a oportunidade de saber antes da gestação dos nossos filhos, né? E tem muitos pais que é depois, e muitos casos também de autismo, né? Que eu tenho uma amiga que passou por isso também, então tem aquela parte de negação que você não aceita. Então, assim, eu queria só deixar um recado aqui, que, tipo assim, eu sei que é difícil esse diagnóstico muito difícil, mas quanto mais rápido você buscar ajuda para o seu filho, mais todos vão se beneficiar com isso. Sabe? Então, assim, eu sei, né, ainda mais como eu falo, né, como tem pessoas próximas de mim com caso de autismo, né, a dificuldade é muito difícil. Você receber um diagnóstico negativo é muito difícil, o seu mundo desaba. Então, assim, procure uma rede de apoio, né, um grupo de apoio, procure um diagnóstico o mais rápido possível. E enfrenta, você não está sozinha. Temos aqui milhares de mães que estão passando por isso, que estamos aqui para apoiar e ajudar umas às outras. Com certeza, Pri. Isso é muito importante. É a gente buscar ajuda, buscar esse auxílio, buscar Uhum. médicos e tudo, né? Tudo que a gente puder para enfrentar esse diagnóstico o quanto antes, porque também é a saúde do nosso filho, né? É importante. Exato. É assustador. Eu sei que é assustador quando você. Porque é aquilo que a gente conversou antes, né, Natália? Ninguém planeja, eu vou ter um filho especial, vou passar por isso. Não. Todo mundo quer um filho saudável, filho feliz, né? Mas a vida acontece, estamos aqui, né? E quanto mais cedo a gente poder aceitar essa situação. Assim, a aceitação é um processo, como eu falei, são 17 anos, eu ainda estou no processo da aceitação, né? Tem dias que eu desabo, né? Porque a cicatriz está ali. Mas quanto mais rápido, né, a gente poder fazer para beneficiar a própria criança e a família também, né, para poder ter assistência necessária. Com certeza. Pri, muito obrigada. Foi muito bom Foi esse um prazer. muito, muito rico. Eu acho muito importante. A gente com certeza vai ajudar várias mamães aí que estão passando, já passaram por situações similares, ou até as que vão só entender o que outras mães vão passar também, que eu acho muito Exato. importante isso, que não são só mães que passam por essa situação, né? É mães que vão ouvir e vão poder ajudar outras mães também. E eu acho que você está tendo oportunidade para essas outras pessoas também, né, poder entender um pouquinho, né, de como que é uma Ressignificar, vida né? de... Exatamente, como que é a vida, né, de uma mãe que tem filho com cuidados especiais. Com Mas é certeza. isso, gente. Obrigada, Natália. Obrigada Ai, pelo convite. obrigada, Foi um Pri. Amei prazer. nosso bate-papo. Estamos conectadas. O que precisar, a gente está aqui.